Olá, estudantes do sétimo ano. Espero que vocês estejam bem, né? Nós estamos, então, aí iniciando o nosso conteúdo da apostila Rodrigues Alves, que vocês já foram pegar, né? O conteúdo referente a abril. Só relembrando, né? Vocês deixaram a apostila de fevereiro e março, que foi aquela que foi desenvolvida pela Secretaria de Educação, né? Vocês deixaram ela na escola para que os professores possam fazer a correção e vocês retiraram a de abril. E nós vamos agora, então, começar a trabalhar, né, essa apostila aí de abril. Então, todas as semanas, eu estarei entrando em sala para trabalhar alguma temática que está nessa apostila. E daí vocês vão acompanhando, né, juntamente com ela e com a nossa aula, tirando dúvidas e fazendo as anotações, né, e resolvendo os exercícios, tá certo? Então, vocês repararam que a apostila de vocês, né, do mês de abril, ela é dividida em 3 partes. Então, nós temos a parte do diagnóstico de 2020, nós temos a parte das disciplinas da base de 2021 e nós temos a parte dos projetos de 2021, né? Então, tá tudo lá no sumário certinho dividido. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com o diagnóstico de 2020 da eletiva 1. Então, vocês olhem lá no sumário, né? Em que página, ela tá toda paginada certinho, em que página que está esse diagnóstico de 2020 da disciplina de eletiva 1. Que daí vocês conseguem fazer o acompanhamento da aula, né? Certinho por lá com os temas que nós vamos trabalhar hoje, tá certo? Então, esse diagnóstico, ele vai ser trabalhado com habilidades, né? Que vocês viram no ano passado e que são primordiais, que são essenciais para este ano, né, de 2021. Então, dentro da eletiva, a gente está fazendo um diagnóstico de ciências, porque ela é um aprofundamento em ciências, mas não é o tema do nosso projeto, né, que eu passei para vocês na semana passada. Vocês viram que o nosso projeto a gente vai trabalhar com a parte de vacinação. E daí essa temática do projeto e o projeto em si, nós começamos a trabalhar na próxima aula, tá certo? Então, hoje a gente ainda não está trabalhando diretamente com essa temática relacionada ao projeto do primeiro semestre de 2021 da disciplina de eletiva 1, tá ok? E sim com o diagnóstico. Então, o nosso diagnóstico, ele tem 2 partes. Então, eu dividi aqui com 2 temas. Na apostila de vocês também está dividida com 2 temas. Então, no nosso primeiro tema, a gente trabalha um pouquinho com a parte de teoria celular e com a parte de células, tá? Conteúdo esse que vocês vão estudar até o final do ensino médio, tanto na disciplina de ciências no fundamental, como em biologia no ensino médio, tá ok? Então, tem um tema muito importante. E o outro vai ser sobre o sistema solar, que a gente comenta, então, daqui a pouquinho. Então, são habilidades que vocês já deveriam saber, tá ok? Então, vamos lá começar. Então, quando a gente fala de teoria celular, né, nós estamos falando inicialmente da descoberta das células e do postulado, né, que essa teoria traz. Então, o que essa teoria diz? Esse postulado nada mais é o que essa teoria diz, o que ela afirma. Mas nós temos lá, né, que no ano de 1665, um pesquisador chamado de Robert Woolke, ele observou cortes de cortiça. O que seria essa cortiça, para ficar bem fácil? Ele é um tipo de planta, né? Um tipo de vegetal, mas é o que a gente usa para fazer rolha. Sabe quando a gente vai no mercado, que nós compramos aquela garrafa de vinho, e ela vem com uma rolha marronzinha, fechando ali a tampinha? Isso é cortiça, tá? Essa rolha que está fechando ali, né? Que está vedando, né? Para não entrar, para não derramar, para não entrar contaminação, essa rolha seria essa cortiça. Então, como ela tem origem vegetal, como eu havia dito para vocês, né? Hoje nós sabemos que todos os seres vivos são formados por célula. Então, essa cortiça, devido a isso, ela também vai ser formada por células. Mas naquela época, ainda não se sabia disso. Nós temos também, né, que por volta desse ano de 1665, começaram-se a se desenvolver os primeiros aparelhos, né, aparelhos aí entre aspas, os primeiros equipamentos que tinham o poder de ampliar alguma coisa, né, para a pessoa conseguir enxergar ele de maneira melhor, porque nossa visão ela é limitada. Então,
Se forem coisas muito pequenas, como as células, nós não conseguimos observar. A gente sabe que existe, mas a nossa visão em si ela não consegue ver. Nós precisamos de algum aparelho para fazer essa função. Então, naquela época, vocês podem observar aqui na imagem, nessa imagem A, né? Começaram-se a se desenvolver os primeiros equipamentos, ainda muito rudimentares, né? Que seriam lentes. Essas lentes, elas usam vidros, né? Com uma espessura variada. E elas têm um poder de aumento quando a gente coloca sobre um objeto. Se vocês observarem aqui, o aparelho é muito rudimentar e ele é uma lente aqui que a gente diz que é monoocular, mono de 1. Então, ela só tem uma saída aqui de visão, ó, que está aqui em cima. E daí essa lente, ela conseguia fazer esse aumento em um número X de vezes e a pessoa ali que estava olhando, ela conseguia observar estruturas pequenas. Claro que o poder de observação desse primeiro microscópio ainda era muito limitado, justamente pela falta de tecnologia. Mas com ele, o Robert, né, ele conseguiu observar cortes, né, dessa cortiça, que eu falei para vocês que é a rolha. Então, na hora que ele observou, ele conseguiu verificar isso aqui que está na imagem B. Reparem que é como se fossem pequenas vaguinhas, né, pequenas casinhas que são vazias. Nós temos aqui uma explicação. O que acontece é que essas células que ele observou, elas já são células mortas. Então, elas estavam aqui, esses espaços vazios, é porque a célula estava oca. De fato, ela estava vazia pelo fato de ser uma célula morta. Então, característica dos vegetais, eles possuírem algumas células que são mortas e que elas têm a função de sustentação, né, de dar sustentação para a planta em si. Então, esse foi um passo muito importante para o desenvolvimento dos microscópios aí que nós temos hoje, que são ultra avançados, tá certo? E daí nós temos que essa observação dele aqui, dessas células entre aspas, né? Ele chamou de célula, tá ok? Então foi aí que começou todo o estudo de citologia, né? Todo o estudo de células, e ele foi avançando até o que a gente tem hoje. Daí nós temos, né, que nos anos de 1800 e bolinha ali, dois pesquisadores, Matthias Schlender e Theodor Schwann, eles propuseram, né, a teoria celular. Lembrando que os primórdios ali começaram com o Robert, né? E com o avanço, aqui a gente já está no ano de 1800, com esses avanços surgiu essa teoria celular, que ela tem alguns postulados, né, que nós seguimos até hoje. E ela tem três embasamentos ali que são essenciais. O primeiro deles é que todos os seres vivos são formados por células. Então, pode ser um ser vivo unicelular, que tem uma célula só, como uma bactéria. Pode ser um ser vivo extremamente grande, como um elefante, que tem trilhões ali de células, mas todos os seres vivos são formados por célula. Hoje nós temos uma exceção, né, tá até em alta aí por conta da questão do coronavírus, né, que o vírus, ele não é formado por célula, ele é acelular, ou seja, ele não é formado por célula, e sim por uma cápsula que guarda um material genético e que para ele fazer todas as suas funções, inclusive causar a Covid-19 aí, precisa atacar alguma célula do organismo. Então, ele entra no organismo e ele ataca algum tipo de célula para exercer suas funções. Então, seria aqui uma exceção, tá? A única. Os demais, todos os outros, são seres vivos e são formados por célula. Planta, fungos, animais, seres unicelulares, são todos formados por célula. O outro ponto aqui é que todas as células, elas se originam de células pré-existentes. Então, é como uma célula dando origem a outra. Nós temos, pegando o caso aí do ser humano, quando nós nascemos, né, o bebê ali, ele tem um número de células X. Conforme nós vamos crescendo até a vida adulta, esse número de células vai aumentando, até porque a gente vai aumentando de tamanho.
E as células novas que vão se formando, elas vão se formando a partir dessas células que já são pré-existentes. Então, uma célula dá origem à outra. E nós temos também que as células são renovadas, na sua grande maioria, que elas têm um tempo de vida determinado, né? E que precisam ser substituídas. A pele seria um exemplo disso. E o outro ponto é que a célula ela representa, né, a menor unidade estrutural e funcional de um ser vivo. Então, todas as nossas funções vitais, né, que mantêm a gente vivo, ocorrem a nível celular. A gente não consegue observar, mas está ocorrendo. Então, por exemplo, a entrada de oxigênio dentro das células, ela vai entrar ali pelo sistema respiratório, mas ela vai até o nível celular ali, nos alvéolos pulmonares, que estão lá dentro do pulmão. Daí a gente volta a falar da questão aí do coronavírus, né, que ataca diretamente o pulmão, então a pessoa ela acaba tendo problemas de respiração. A questão alimentar, então passa o alimento pelo tubo digestório, mas os nutrientes, as vitaminas ali, elas vão ser utilizadas a nível celular. A filtração do sangue que acontece no rim também acontece a nível celular. Então, reparem que todas as funções vitais que mantêm o nosso organismo vivo, que mantêm o nosso organismo sadio, ele acontece a nível celular. A gente não percebe, mas ele está acontecendo ali o dia inteiro, ok? Daí nós temos as estruturas básicas da célula. Vocês vão estudar futuramente as organelas que estão aí dentro dessa célula. Mas nós temos uma estruturação que a gente diz básica, que são 3 componentes aí, entre aspas, vitais e essenciais para a célula. Então nós temos que a célula é formada por membrana plasmática, por material genético, que seria o DNA, e por citoplasma. Daí eu convido vocês para observarem aqui essa imagem que está mais nítida. Então, a membrana plasmática é o que delimita a minha célula aqui, ó. Ela faz a delimitação entre o lado de fora, o meio externo, e o lado de dentro, o meio interno. Então, ela está fazendo essa delimitação, ela está selecionando o que está entrando na célula e o que está saindo. Ela ajuda a fazer o controle de pressão do lado de fora e do lado de dentro. Então, ela é super importante. O citoplasma é a parte líquida da célula, que lembra aí, tem um aspecto mais consistente, lembra uma gelatina, entre aspas. E é nesse citoplasma que está dentro da minha célula que vão estar todas as estruturas básicas que vocês ainda vão estudar. Tá? Todas as estruturas ficam aí imersas nesse citoplasma. Então, seria a parte líquida da célula. E o material genético, né, o DNA, ele fica geralmente dentro do núcleo, mas tem a exceção da célula mais simples, que é a célula procarionte, que vocês estudaram ano passado, mas vão voltar a estudar sobre ela, que ele fica solto no citoplasma. Mas esse material genético é o que está carregando todas as nossas características. Então, a cor do cabelo, a cor do olho, o aspecto da pele, as questões de saúde, doenças genéticas estão todas presentes nesse material genético ou nesse DNA, tá certo? Então, essa é a nossa primeira parte da aula e com ela vocês já conseguem resolver as primeiras questões do diagnóstico. Agora nós vamos para a segunda parte, que é o tema 2, né? Que nós vamos falar um pouquinho a respeito do sistema solar e a respeito dos movimentos de rotação e translação da Terra, tá ok? Que talvez vocês tenham até visto um pouquinho sobre eles no conteúdo de geografia, que no 6º ano, ele é muito parecido com o conteúdo de ciências. Então, talvez em algum momento em geografia, vocês tenham estudado esses 2 movimentos também, ok? Então, isso aqui é a segunda parte da nossa aula do diagnóstico, movimento de rotação e translação. Então, nós temos aqui, né, que quando a gente fala de movimento de rotação, nós estamos falando do movimento em que a Terra faz em volta do próprio eixo. Então, seria um movimento, deixa eu ver aqui se eu tenho alguma coisa para demonstrar.
que fica mais fácil, vou pegar aqui meu celular, seria esse movimento aqui, ó, em volta do próprio eixo, tá ok? Ele ocorre no sentido anti-horário, vocês vão ver depois pela imagem, né? E é através desse movimento de rotação que nós temos a existência dos dias, né, da parte clara e das noites, ou da parte escura. Então, sempre o lado que está iluminado pelo sol é o dia. E o lado que está no lado contrário, né, ao sol, seria a noite. Então, como o planeta fica nesse movimento de rotação, nós temos a ocorrência dos dias e das noites. E nós temos aqui algo muito importante, né, que a gente trabalha com relógio de 24 horas, mas, na verdade, o dia completo, ele não tem essa duração de 24 horas. Ele tem uma duração média de 23 horas e 56 minutos, e não 24. Mas a gente aproxima, né, porque ficaria complicado você ter um relógio com essa marcação, né, com esse número quebrado aqui no meio, né, de 56 minutos. Então, a gente aproxima esses 4 minutos todos os dias. Só que eles não vão, esses 4 minutos, eles acabam não ficando perdidos e daqui a pouco vocês vão entender o porquê, tá certo? Então, essa duração ela é sempre aproximada a 24 horas, ok? Já no movimento de... Só mostrando aqui no movimento de rotação, que o que eu tinha falado para vocês. Então, nós temos aqui o Sol. Lembrando que a Terra é o terceiro planeta do Sistema Solar mais próximo do Sol. Antes, nós temos Mercúrio e Vênus, né? E o que acontece? Então, a Terra ela tem esse plano inclinado. Então, este lado que está virado para o Sol, né? Nós temos aqui que está de dia, e o lado que está oposto ao Sol, nós temos que está à noite. Tanto é que nós temos o fuso horário aí, que dá a diferença de horas de uma região para outra, até dentro do nosso próprio país, já que ele é grande, nós temos essa questão. Nós, por exemplo, aqui no Mato Grosso do Sul, nós não seguimos o horário de Brasília. Nós temos aí 1 hora a menos. Então, é justamente por conta dessa questão dos movimentos aí da Terra, um movimento de rotação, tá ok? Então, quando o planeta sofrer, ele virar novamente, né? Vamos colocar assim, esse lado que está como sendo dia, ele vai ser noite, e o lado que está como noite vai ser dia, porque ele vai passar a ser iluminado pelos raios solares. Então, isso acontece constantemente, né? E como eu falei, demora aproximadamente 24 horas. Já no movimento aqui de translação, nós temos que a Terra ela vai completar um giro em volta do Sol, né? Ela vai passar, além do movimento de rotação no próprio eixo, ela faz esse giro completo ao redor do Sol. E daí esse movimento, ele é extremamente importante, porque através dele nós temos as estações do ano, né? Primavera, verão, outono e inverno. Nós temos também a ocorrência dos equinócios e dos solstícios. E nós temos ainda o controle do ciclo da água, né? Que a água é vital para a nossa sobrevivência. Então, esse movimento ajuda a fazer o controle desse ciclo, né? O período de chuvas, o período de secas, por exemplo. Diferente do movimento de rotação, aqui no movimento de translação, nós temos uma duração média de 365 dias e 6 horas. Da onde que veio essas 6 horas? Lá dos acúmulos que foram ficando dos dias lá dos 4 minutos, ok? Então, o que acontece? A cada 4 anos, nós temos o que nós chamamos ano bissexto, que é quando nós temos um dia a mais no ano, né? Lá no mês de fevereiro. Então, ao invés de ser 365 dias, no ano bissexto nós temos 366, um dia a mais no mês de fevereiro. Por que isso acontece? Porque ao passar dos 4 anos, nós temos o acúmulo dessas 6 horas, né? Então, 6 com 6
dá 12, mais 6, 18, e mais 6, né, dá 24. Ou seja, 4 vezes 6 dá 24, então a cada 4 anos, como vão acumulando essas 6 horas extras aqui, nós temos que colocar esse dia a mais, e isso representa o ano bissexto, ok? Por isso que ele só acontece a cada 4 anos. Então aqui nós temos o resuminho completo, né, desses movimentos da Terra. Então, como eu falei para vocês, a rotação da Terra leva em média 24 horas. O movimento de translação, que é ao redor do Sol, aproximadamente 365 dias. O movimento de rotação do Sol, porque ele também faz o giro aqui, aproximadamente 27 dias. E os movimentos da Lua, né, que é o nosso satélite natural, aproximadamente 28 dias. É importante vocês lembrarem o da rotação e o da translação. Então, com essa base sobre rotação e translação, vocês também já conseguem fazer a atividade diagnóstica que está na apostila de vocês, tá certo? Fechando aqui, eu coloquei uma frase, né? Investir em conhecimento rende sempre os melhores juros, que é uma frase aí do Benjamin Franklin, tá certo? E com essa frase eu encerro a nossa aula, né, desse diagnóstico. Não deixem as atividades acumularem, pessoal. Vocês viram que a apostila, ela tem bastante coisa, mas ela tá com todas as disciplinas. E se vocês forem acompanhando as aulas certinho, não vai acumular conteúdo, porque vocês podem assistir a aula e já fazerem as atividades. E caso vocês tenham alguma dúvida, né, nós temos lá o nosso horário de aula na segunda-feira, que vocês têm o horário certinho também na apostila. Vocês podem estar mandando mensagem para mim, que eu vou estar fazendo um atendimento individualizado a cada um de vocês que precisarem, tá certo? Então não deixem aí as dúvidas em casa. Caso vocês precisem, é só mandar mensagem que eu vou atendê-los, tá ok? Então, do mais, tenham uma excelente semana, bons estudos e até logo. Tchau, tchau, pessoal!